Em 2022, uma organização chamada D3E publicou, em parceria com Todos pela Educação, uma suposta síntese de evidências chamada de Escolas Charter e Vouchers. O que dizem as evidências sobre subsídios públicos para entidades privadas em educação? E eu fiquei absolutamente fascinada com o nível de desonestidade intelectual dos caras. Fake news e desinformação nível hard. Basicamente, eles omitem todas as evidências positivas para vouchers e escolas charter que são dadas pelos autores que eles próprios citam. Eles dizem o oposto do que os autores que eles citam concluem e recomendam, e no final eles empurram para o leitor desavisado a conclusão, baseada nos seus próprios preconceitos, de que escolas charter e voucher são uma péssima ideia para nós aqui no Brasil. Eles devem pensar, né? Os autores que a gente cita escrevem em inglês, ninguém vai se dar o trabalho de checar, vamos empurrar aqui os nossos preconceitos, vamos salvaguardar o nosso feudo, que ninguém vai nos contestar. E na época eu até fiz uma resposta, né? Eu refutei os principais pontos que eles trazem na suposta revisão literária, e eu vou deixar o link para quem quiser ler. Embora a suposta revisão deles fosse sobre vouchers escolares e escola charter, eu hoje vou focar apenas em escola charter, porque saiu recentemente o novo relatório do CREDO. O CREDO é o Center for Research on Education Outcomes da Universidade de Stanford, e essa é a organização que justamente se dedica a acompanhar o desenvolvimento, o aprendizado dos estudantes em leitura e matemática, comparando aqueles que estão em escola charter com os que estão em escolas públicas tradicionais nos Estados Unidos. Esse relatório que saiu agora é o terceiro de uma série que começou em 2009, o segundo foi em 2013 e esse agora de 2023. E o relatório mostra, dentre outras coisas, que as escolas charter têm tido um desenvolvimento em uma trajetória sólida, positiva. Em 2009, o relatório mostrou que o desempenho dos estudantes de escola charter em matemática e em leitura era inferior ao daqueles que estudavam em escolas públicas tradicionais. Aí, em 2013, eles já mostraram que aqueles estudantes que estavam em escola charter tinham um desempenho melhor em leitura do que os que estavam em escolas públicas tradicionais, ainda que em matemática ainda estivessem para trás. Agora, 10 anos depois, eles publicaram esse mais recente relatório que mostra que nas duas áreas, em matemática e principalmente em leitura, os estudantes das escolas charter estão bem à frente dos estudantes das escolas públicas tradicionais. Mostra também que o número de escolas charter que traziam resultados ruins tem caído e o número de escolas charter boas, que têm trazido bons resultados, está crescendo, ou seja, sobrevivem as boas escolas. O relatório do CREDO traz outra boa notícia. Os estudantes pobres, pretos e hispânicos têm resultado nas duas áreas, leitura e matemática, bastante superior nas escolas charter, quando comparados aos estudantes pobres, pretos e hispânicos em escolas públicas tradicionais. Aí você vai pensar, vai ver que um estudante numa escola charter custa muito mais caro, o Estado investe muito mais nos estudantes das escolas charter. Não, nunca foi assim e continua não sendo. Um estudo publicado agora em 2023, eu vou deixar o link também, mostra que os estudantes nas escolas charter custam ao Estado cerca de 30% menos do que custa um estudante numa escola pública tradicional. E o relatório traz no final a conclusão de que um número surpreendentemente grande de escolas charter nos Estados Unidos conseguiu alcançar a equidade educacional para os seus alunos. Além disso, há fortes evidências de que essas escolas podem ser escaladas e as lacunas de aprendizagens entre grupos de estudantes mais e menos vulneráveis não são estruturais, não são intransponíveis e bons resultados podem ser atingidos por todos os estudantes. Essa é, evidentemente, uma excelente notícia para todos nós que defendemos que uma escola só é boa, só deve ser mantida na medida em que ela serve bem ao estudante, na medida em que o estudante aprende e consegue realizar o seu potencial. Mas para essa galera que gosta de falar de equidade nas escolas, educação para todos, mas que ao mesmo tempo publica desinformação sobre possíveis alternativas para se chegar a essa equidade, esses caras não devem ficar muito satisfeitos com essa divulgação do relatório do CREDO.